Portanto, no módulo que temos hoje de derivadas parciais, vamos definir para uma função, por acaso, podemos começar com uma função de várias variáveis, portanto, com n variáveis, mas com valores em R. Portanto, vamos definir e usar várias notações. Portanto, escrevemos ddxj, a derivada parcial de f no ponto A, em que A está neste aberto, em que a função f está definida. Portanto, vamos usar esta notação. Há outra notação também menos usual, mas do livro que eu gosto, que é a derivada em ordem à variável j de f no ponto A, como sendo um limite. Portanto, a definição, vamos definir a derivada de f em A em ordem à variável j. A variável j. Como sendo um limite em que vamos variar apenas, portanto, f tem n variáveis, o que significa que num ponto temos n coordenadas, portanto, temos a primeira coordenada, temos a j coordenada e temos a n coordenada. Portanto, vamos fazer apenas um limite em que vamos fazer uma variação h na variável j e depois vamos estender este limite para zero. Portanto, a definição é 1 sobre h e vamos ver como é que a função se comporta em relação a esta variação h nesta coordenada j. Esta definição estende-se bem ao caso em que f é uma função de várias variáveis para m valores, portanto tem m funções coordenadas e, portanto, neste caso, xj da função, que já não é escalar, porque tem valores em Rm, de f no ponto A, é mesmo um vetor. Portanto, na notação que aqui está, dj de fa, podemos mesmo acrescentar a seta para indicar que então esta derivada parcial é um vetor em que cada coordenada, portanto, cada coordenada deste vetor é esta definição que aqui está em cima. Portanto, há de ser a derivada em ordem à variável j da primeira função coordenada, que é uma função escalar, uma função destas, no ponto A. E por aí fora, portanto, vamos ter sempre que derivar em ordem à mesma variável as m funções coordenadas. Começando a aplicar o conceito de derivada parcial a uma função que aqui está dada com a seguinte regra. Portanto, é uma função que está definida num aberto de R3, que é o próprio R3, portanto, está definida em R3 e toma valores em R2. Portanto, se nos pedem, por exemplo, a derivada, calcular a derivada em ordem à primeira variável, por exemplo, d1 de f, num ponto de R3, portanto, em A, B, C, o que é que temos que fazer? Portanto, segundo o que vimos há bocado, isto é um vetor e calcula-se, portanto, podemos agora usar talvez a segunda notação, para não nos prendermos a nenhuma delas. Portanto, temos que fazer derivada em ordem à primeira variável, que é x, da função f, num ponto de R3 de coordenadas A, B, C. Portanto, isto de facto vai dar um vetor em que vamos derivar a primeira função coordenada. Portanto, esta função tem duas funções coordenadas. Portanto, tem f1 de x, y, z, que é a primeira função coordenada, e f2 de x, y, z, segunda função coordenada. Portanto, derivamos em ordem à primeira variável a função x² mais y² em ordem a x. Portanto, y² funciona como uma constante para esta derivada. É congelar o y, derivamos apenas a parte que tem x.
E cá em baixo temos que derivar a função seno de um argumento em que temos o produto x, y, z. Portanto, yz, portanto, a derivar em ordem a x. Portanto, tudo o que não tenha x, neste caso estas duas partes, são olhadas como se fosse uma constante, certo? Portanto, nesta derivada da função composta, derivamos o argumento, portanto vai ficar y, z, e depois derivamos a função seno, que será o cosseno, com o mesmo argumento, x, y, z. Seno de x, y, z. Numa primeira etapa, podemos simplesmente usar as regras que já são conhecidas de cálculo 1 para fazer derivadas parciais e depois avaliamos o resultado no ponto A, B, C. Portanto, num ponto A, B, C, isto vai dar o vetor, a matriz coluna, 2 vezes A, B vezes C, cosseno de A, B, C. Portanto, será pertinente perguntar, uma vez que no exemplo 1 não recorremos à definição de limite, em que casos é que temos mesmo que usar a definição para o cálculo de derivada parcial. Portanto, isto é um exemplo de uma função por ramos, que é logo uma manifestação que nos deve deixar apreensivos no ramo de abaixo. Portanto, imaginem que temos que calcular a derivada em ordem a x, por exemplo, desta função no ponto 0, 0. Portanto, aqui não há mesmo outra maneira válida para calcular esta derivada parcial se não usar pela definição de limite. Portanto, usando a derivada em ordem a x, podemos escrever com esta notação ou com esta, dx de f em 0, 0, terá que ser calculada como o limite quando fazemos uma pequena modificação à primeira coordenada, certo? Só que, ao modificarmos ligeiramente a primeira coordenada, estamos a ir para o ramo de cima, daí a necessidade de ir para esta definição. Portanto, isto há de ser calculado, como escrevemos logo no início, como a diferença a dividir por h desta variação da função, em torno do ponto 0, 0. Portanto, estamos só a fazer uma alteração à primeira coordenada, uma vez estamos a calcular a derivada em ordem a x. E, portanto, agora é fazer a conta, não é? Portanto, temos que substituir o f em h0, portanto, em h0 é no ramo de cima. Portanto, vamos substituir onde está, temos ainda que dividir por h, nunca esquecer este h. Portanto, temos que dividir por h a função que em cima fica h ao cubo e em baixo fica h ao quadrado. Mais 0 ao quadrado, certo? E subtrair o valor que a função tem em 0, que é 0. Não é? Portanto, e subtrair este valor que a função tem em 0. Isto é igual a 0. E, portanto, este limite fica o limite do h tender para 0 de h ao cubo sobre h ao cubo e dá 1, certo? Portanto, esta derivada parcial dá 1. A derivada em ordem a y, portanto, a derivada em ordem à segunda variável, não precisa de ser igual à derivada em ordem a x, certo? Portanto, vamos exatamente, neste caso, voltar a usar a definição, porque estamos outra vez a calcular uma derivada parcial no ponto 0, 0, que é este ramo em baixo, que à volta tem pontos definidos daquela maneira. Agora temos 1 sobre h. Vamos ter que fazer a variação da segunda coordenada em h relativamente ao valor que a função tem em 0, 0. E, portanto, isto olhando para o ramo de cima, que é onde está o 0h definido, verificamos logo que o valor desta função, quando o x é 0 e, portanto, isto vai dar 0. Portanto, como vê, não, é obrigatório que as derivadas deem o mesmo valor.